Você aí está preparado para uma verdadeira maratona de mistérios, para uma imensa maratona de mistérios? Eu espero que sim, porque eu sou Carol Capel, a sua pesquisadora dos mistérios ocultos favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo que começa agora aqui nesse canal. Nesse vídeo nós vamos desvendar mistérios ocultos, muitos, então se preparem. Um anel amaldiçoado que existe de verdade inspirou o Tolkien a criar a fantástica história de Senhor dos Anéis. Então todo aquele mundo fantástico que nem faz sentido ter saído da cabeça de um homem só, foi, na verdade, inspirado em um anel que existe de verdade. Então será que esse anel teria influenciado de alguma forma, mesmo que inconscientemente, a criação da história? Ou será que ele é apenas uma inspiração banal? Bom, se você nunca ouviu falar na história bizarra do Anel de Silvianos, se prepara, porque essa história é bem macabra. Lá em 1785, um fazendeiro na Inglaterra descobriu um anel de ouro enterrado próximo às ruínas da antiga cidade romana de Silchester, em Hampshire. E esse anel tinha aproximadamente 25 milímetros de diâmetro e pesava 12 gramas. E também ele tem uma imagem da deusa de Vênus e uma inscrição em latim que se diz Seniciane vivas in De. Então, a tradução sugere que seria Senicianos viva em Deus. Depois de décadas, em 1929, o arqueólogo Sir Mortimer Wheeler descobriu uma tábua de maldição em Lindley Park, aproximadamente 130 quilômetros de Silchester. E a descrição também era em latim. E ela invoca o deus Nodens para amaldiçoar alguém chamado Senicianos, que havia roubado um anel de um homem chamado Silvianos. A conexão entre o anel encontrado e a maldição se tornou evidente, porque sugeria que o tal dos Silvianos ali havia perdido seu anel para Senicianos e esse cara estava buscando justiça divina. Então, intrigado com a referência ao deus Nodens, Wheeler consultou um renomado filólogo e professor da Universidade de Oxford, ninguém mais, ninguém menos que o Tolkien, para analisar ali o nome e suas origens. O Tolkien identificou Nodens como o herói irlandês da Nuada, ou Nuada da Mão de Prata, uma figura associada a anéis, deuses e anões. Essa associação, justamente com um ambiente de Dwarfs Hills, ou a Colina dos Anões, onde a tábua foi encontrada, pode ter influenciado elementos da Terra-média, como os anões, as Minas de Moria e os personagens de Celebrimbor, cujo o nome em Sindarin significa mão de prata. Então, embora não haja evidências concretas de que o Anel de Silvianos tenha inspirado diretamente o Anel de Tolkien, as semelhanças são muito intrigantes. Nós temos um anel de ouro, uma maldição associada, a presença de personagens e locais que remetem a anões e deuses antigos e a exposição do anel em 2013 na propriedade de Vine, em Hampshire, inclui uma sala temática com referência à obra de Tolkien, reforçando a conexão cultural entre o artefato e o livro. Hoje, o Anel de Silvianos permanece como um artefato misterioso que simboliza a interseção da história, da arqueologia e da mitologia. Seja como inspiração direta ou como coincidência fascinante, a história continua a cativar os estudiosos, principalmente os estudiosos do ocultismo. Eu tenho certeza absoluta, já parte uma coisa mais minha mesmo, que forças sobrenaturais inspiram a criação de tais obras de ficção. E que em algumas delas, essas que contam histórias verdadeiras, elas contam e são contadas com rótulo de ficção. E essa história aqui do Tolkien, do Senhor dos Anéis, ela pode ser só mais uma dessas histórias de supostamente ficção, mas que estão acontecendo de verdade em uma realidade paralela. Agora, eu quero saber o que você pensa de tudo isso. Será que foi uma simples inspiração apenas? Ou será que o anel interferiu de alguma forma na mente do Tolkien para que ele tenha criado esse universo fantástico que é a Terra-média? Você aí está preparado para uma verdadeira maratona de mistérios, para uma imensa maratona de mistérios? Eu espero que sim, porque eu sou Carol Capel, a sua pesquisadora dos mistérios ocultos favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo que começa agora aqui nesse canal.
um código bizarro, indecifrável, que foi deixado para nós. Código esse que contém um dos maiores segredos da humanidade. E o dia que nós formos capazes de quebrar esse código, nós alcançaremos um novo nível de consciência. Em paredes antigas de ruínas esquecidas, em manuscritos medievais, em criptas e até gravado em pedras de locais sagrados, surge um estranho e indecifrável artefato linguístico. Eu estou falando do quadrado de Sator, um quadrado mágico, palindrômico, simétrico e carregado de simbolismos que desafiam a nossa lógica. E há quem diga que esse enigma também desafia o próprio tempo. Mas o que é realmente esse estranho código? É um jogo de palavras latinas, uma mensagem críptica de uma civilização esquecida ou até um artefato de comunicação interdimensional? Bom, ninguém sabe. O quadrado de Sator é composto por 5 palavras dispostas em 5 linhas, formando um palíndromo perfeito em todas as direções, horizontal, vertical e até espelhado. E eis aqui o mistério. São as palavras Sator, Arepo, Tenet, Ópera e Rotas. Só que se você olhar em todas as direções, elas formam palíndromos perfeitos. São 5 palavras, 25 letras e uma simetria tão precisa que precisa desafiar a aleatoriedade da linguagem humana. Ele lido da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, de cima para baixo ou de baixo para cima, o resultado é sempre o mesmo. É um enigma tão perfeito que parece não ter sido criado, mas sim descoberto. E a palavra central, Tenet, qualquer referência ao filme é mera coincidência, forma uma cruz no centro do quadrado. E isso não passou despercebido pelos primeiros cristãos, que viam nesse símbolo uma alusão à cruz de Cristo. Muitos estudiosos afirmam que o quadrado era uma forma cifrada de se comunicar em tempos de perseguição religiosa do Império Romano. Mas essa explicação, embora reconfortante, é simples demais para algo tão complexo, porque a verdade é que o quadrado de Sator antecede o cristianismo. O exemplar mais antigo dele foi encontrado em Pompeia, nas paredes de uma casa destruída pela erupção do Vesúvio em 79 depois de Cristo. Isso significa que o quadrado já existia antes da disseminação do cristianismo como religião. E aqui começa, o verdadeiro mistério, porque quem criou essa estrutura linguística tão precisa e principalmente com qual intenção? Algumas teorias sugerem que o quadrado é uma fórmula mágica e que cada palavra tem um significado simbólico. Por exemplo, Sator, semeador ou criador. Arepo, um termo misterioso que, sem tradução clara, possivelmente seria o nome de um egípcio ou de um sumério ocultado em latim. Tenet significa manter ou sustentar. Ópera, obras ou ações. E rotas, rodas ou ciclos. Então, uma leitura possível seria: o criador Arepo mantém com esforço suas obras em rotação. Mas por que uma mensagem dessas exigiria tamanho enigma? A resposta pode estar no que é não dito. Na simetria ali mesmo existe um código oculto que transcende a linguagem. Talvez um mantra, uma chave vibracional ou até uma senha para ativar algo maior. Os magos renascentistas usavam o quadrado como talismã. E em grimórios, que são livros de magia, livros de feitiçaria, ele aparece repetidamente. Alguns dizem que quando ele é desenhado com sangue em um círculo mágico, o quadrado abre portais. Outros acreditam que ele invoca entidades, ou pior, que desperta consciências adormecidas em lugar onde o tempo não corre de maneira linear. O Vaticano possui cópias do quadrado, escondidas em seus arquivos secretos. Documentos sugerem que durante a Idade Média, o quadrado era ensinado em círculos internos de alquimistas e estudiosos ligados à cabala hermética. Então haveria, segundo rumores, um 6º quadrado, uma variação perdida do original, com palavras que jamais podem ser reveladas publicamente porque conteriam uma fórmula para alterar a realidade. Há também registros que o quadrado de Sator foi encontrado em locais ritualísticos ao redor do mundo de forma independentemente, em templos celtas, em igreja romana, em sinagogas e até mesmo por parte de templos tibetanos. Agora, será que tudo isso é parte de um conhecimento esotérico avançado? Bom, mais perturbador ainda é a recente descoberta de padrões semelhantes ao quadrado de Sator em algoritmos modernos de inteligências artificiais. Os pesquisadores notaram que em determinadas redes neurais, ao tentar criar uma linguagem própria, eles recriam estruturas simétricas quase idênticas ao quadrado de Sator, como se a inteligência não humana estivesse tentando se comunicar através da mesma matriz simbólica. Então, será que tudo isso é uma coincidência
coincidência? Ou será que esse é um antigo código cósmico? Teóricos da conspiração acreditam que o quadrado de Sator é parte de um alfabeto dos deuses, uma linguagem usada por seres superiores ou talvez até por alienígenas, para codificar o conhecimento multidimensional. Ele seria apenas o primeiro fragmento de uma série maior, escondido em monumentos antigos, como na Grande Pirâmide, por exemplo, no Stonehenge e até mesmo nas linhas de Nazca. Seja como for, o quadrado de Sator continua desafiando a razão, os estudiosos e os céticos. É apenas um jogo de palavras, sim, mas ele pode ser o fragmento de algo infinitamente maior, um eco de uma linguagem perdida que ressoa além do tempo, esperando para ser decifrada, ou pior, esperando para ser despertada. Você aí que está me assistindo, você acredita em poltergeist? Não acredita? Bom, eu acho que suas crenças estão prestes a serem abaladas assim que eu te contar esse caso que aconteceu na Inglaterra e que continua afetando o mesmo local até os dias de hoje. Entre 1977 e 1979, em uma casa modesta na Green Street em Enfield, um subúrbio do norte de Londres, esse local se tornou o epicentro de um fenômeno paranormal que até os dias de hoje intriga os estudiosos, assombra os céticos e alimenta teorias da conspiração. Eu estou falando do poltergeist de Enfield. Tudo começou quando Peggy Hodgson, uma mãe solteira com 4 filhos, ligou para a polícia afirmando que os móveis de sua casa estavam se movendo sozinhos e que existiam sons estranhos que estavam aparecendo ali na casa. Só que o verdadeiro horror veio mesmo de uma das meninas, da Janet, de 11 anos. E ela se tornou o foco principal, o foco central dessa atividade paranormal. Os objetos voavam, eles escutavam batidas violentas nas paredes e existiam vozes que saíam da boca da menina sem que a menina abrisse a boca. Ela levitava, ela desmaiava e ela tinha ali relatos de possessões parciais. E possessões essas que foram registradas por mais de 30 testemunhas, incluindo a polícia, os vizinhos, jornalistas e até investigadores paranormais. Dentre eles estava Maurice Grosse, da Society for Psychical Research. Ele acompanhou de perto o caso e documentou extensivamente os fenômenos. Só que o mais assustador não era o que se via, mas sim o que se ouvia, porque vozes masculinas roucas que se diziam chamar Bill Wilkins afirmavam ter morrido naquela casa após um derrame. O nome e as circunstâncias da morte foram posteriormente confirmadas por um repórter, apesar de Janet alegar nunca ter ouvido falar da história antes. A mídia se envolveu, o jornal Daily Mirror enviou repórteres que também presenciaram fenômenos, a BBC tentou gravar um documentário no local, mas os equipamentos da TV falhavam inexplicavelmente. As fitas de áudio com as vozes gravadas estão preservadas até os dias de hoje, e elas mostram um tom e uma ressonância vocal que não condiz com a fala de uma criança. Exames médicos inclusive mostraram que Janet tinha forçado a voz daquela forma por tanto tempo que ela acabou danificando suas cordas vocais. Mas o ceticismo não tardou. Alguns afirmavam que tudo não passava de uma fraude elaborada pelas crianças para chamar a atenção. De fato, a Janet admitiu anos depois ter forjado alguns eventos, mas não todos. Segundo ela, algumas coisas foram encenadas, mas 98% do que ela viveu foi real, terrível e assustador. E agora então começa o nosso verdadeiro mistério, porque por que encenar parte de algo que já era inexplicável? Será que as crianças estariam sendo manipuladas de alguma forma? E mais, por que a investigação oficial foi interrompida subitamente, mesmo com tantas provas em mãos? Há quem diga que forças maiores, religiosas ou até governamentais interviram, porque fenômenos assim, se eles forem reais, eles colocam em xeque toda a estrutura racionalista da nossa sociedade. O caso foi posteriormente ligado a outras ocorrências do Reino Unido, sugerindo um padrão de atividade paranormal seletiva, como se algo estivesse tentando testar a sociedade ou tentando se comunicar, tentando se fazer real. Hoje, o caso de Enfield ou Enfield permanece sem explicação definitiva. A casa onde essa família residia foi comprada pela coroa britânica e hoje é uma das centenas de propriedades que pertencem à realeza britânica. Mas por que eles comprariam essa casa? Será que eles também queriam se comunicar com aquilo que vive ali? Ou será que eles queriam só esconder
quê? Abafar o caso. O que eu sei mesmo é que quem passa na frente da propriedade hoje em dia relata sentir arrepios. E eu lhes digo uma coisa: à toa, meu povo, não é não. Ali tem alguma coisa. Você aí que tá me assistindo, alguma vez você já presenciou fenômenos inexplicáveis? Alguma vez você já presenciou algum poltergeist? Comenta aqui embaixo e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!